Bom dia, como é que vocês estão? Como foi combinado, estou postando a aula de movimento nativista e, consequentemente, os assuntos de história do dia 2/9, movimento nativista e a chegada da família real. Movimento nativista. A partir do século XVI, movimentos de contestação ao domínio português e aumento à opressão metropolitana. Reações de descontentamento entre os colonos antigos por tais medidas. Movimentos localizados voltados à resolução de aspectos isolados de relações metrópole-colônia. Não possui a dimensão de uma constelação ao domínio metropolitano como um todo e sem forjar-se a ideia de uma ação, ou seja, de uma nação, que no caso seria toda a colônia. Depois de tudo isso, a aclamação de Amador Bueno, no ano de 1641 em São Paulo, ocorrida um ano após o fim da União Ibérica, escravização indígena aumentando substancialmente no período dominante da dominação da Espanha aqui no Brasil. Os jesuítas enviados à capitania de São Vicente, botada dos padres fora, as reações dos bandeiras paulistas, expulsaram os jesuítas, a aclamação de um comerciante de origem espanhola como o rei de São Paulo, alardeando o usurpatura de Portugal. O Amador Bueno recusou o título de fugindo por 3 dias dos manifestantes, ou seja, ele ficou com medo de morrer, né? Aí depois veio a revolta dos Beckmans, que foi no ano de 1684, no Maranhão. O que ocorreu no período deles, né? A criação da Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão no ano de 1982, cujo objetivo era monopolizar as drogas do sertão. Presença dos jesuítas, os quais, com o apoio da coroa, impediam a escravização dos indígenas. A Companhia do Comércio vendia produtos europeus a um preço altíssimo e pagava valores insignificantes para a produção local. Os revoltosos sobre a libertação de Manuel Beckman ocupavam a cidade de São Luís e expulsaram os representantes da Companhia do Comércio e os jesuítas instituíram o governo próprio. E depois no envio da emissão de Thomas Becket para afirmar a lealdade ao rei. Depois da revolta dos Beckmans, veio a Guerra dos Emboabas, também ocorridas em Minas Gerais. No caso, a revolta dos Beckmans foi no Maranhão e a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, que ocorreu no ano de 1708 a 1709. Deixa eu descer só um pouquinho aqui. Conflito envolvido bandeirantes paulistas de um lado e os portugueses de outro, na disputa pelo domínio das áreas coloniais. As jazidas haviam sido descobertas pelos paulistas, os quais se consideravam os proprietários da região, e que, ao mesmo tempo, os portugueses contavam com o apoio da autoridade metropolitana. Principal luta ocorreu no chamado da Campão da Traição, onde mais de 300 paulistas foram massacrados, ou seja, mortos. A intervenção das autoridades portuguesas, assim como as descobertas do ouro em Goiás e Mato Grosso, atraíram os bandeirantes para essa região, contribuíram para o fim dos conflitos. A Guerra dos Mascates foi ocorrida aqui em Pernambuco, no ano de 1710 a 1711. As mais violentas e significadas de todas as revoltas nativistas. Diferentemente dos Beckman e dos Emboabas, as Guerras dos Mascates em Pernambuco foi a que teve mais revolta. Então, foi a decadência da economia pernambucana, desde a expulsão dos holandeses,
aristocracia, empobrecimento, mantinha o domínio político da região através da Câmara Municipal de Olinda, que detinha controle do porto do Recife, né? Conquista da emancipação de Recife através da Carta Régia no ano de 1709, que passou a ser vila independente, conquistando, né, a autonomia política com relação a Olinda. A aristocracia rural de Olinda temia que Recife, além de ser o centro econômico, passasse a ser também o centro político de Pernambuco. Aí, no caso, eles inconformados, né, os holandeses invadiram Recife, dando origem à guerra com as intervenções de Portugal, e a guerra terminou em 1711, ou seja, durou um ano. Todos os revoltosos foram anestesiados, né, mas Recife manteve a autonomia e foi transformada em sede administrativa da capitania. A de Santos, na Rica, no ano de 1720, foi a reação aos excessos das fiscalizações, né, que indiciavam sobre a mineração. A situação foi agravada quando, em 1719, o governo proibiu a circulação do ouro em pó, instituindo e obrigatoriamente que todo o ouro obtido fosse entregue a casas de fundição. Mais de 200 mil mineradores se rebelaram, né, contra medidas e passaram a aprisionar independentemente Minas Gerais. O Conde de Assunção, ele também foi regido no fim de vários impostos que indicavam sobre as atividades econômicas. Sem essas tropas que permanecessem contra os revoltosos, assuma a dotação da possível tentativa de negociação e garantia a simpatia, acenando-se o atendimento de todas as indicações. Logo que conseguiu, né, reunir um contingente suficiente de homens, atacou a revoltos, pretendendo todos os líderes, ou seja, prendendo todos os líderes. Felipe dos Santos, um deles foi enforcado, esquartejados, como foro de atemorização da população. Aí os movimentos emancipacionalistas. Bora lá. Aconteceu com a Inconfidência Mineira, né? Onde a gente vê que Tiradentes é envolvido nessa situação. Então, organizado inicialmente contra a derrama e arroxo na região das Minas, tratava-se a princípio de uma articulação intelectual entre Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga e os padres José de Oliveira Rolim, Carlos Correia de Toledo, Manuel Rodrigues de Costa e além Joaquim Maia, o qual buscou contato com Thomas Jefferson, líder do processo da independência das colônias inglesas da América do Norte, e José Álvaro Maciel, o qual buscou o apoio do comerciante inglês à rebelião. Em contraponto com o caráter da elite de outros líderes, a figura de Álvares Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, ganhava um papel fundamental. Ele seria o elemento de ligação entre as ideias dessa elite, intelectualizando os setores populares do qual a elite precisava para atingir seus objetivos. Objetivo: dificultar e mal definidos. Intenção de proclamação de uma república nas Gerais. Depoimento dos réus. As ideias avançadas na república e a liberdade apareciam como formar de se livrar da opressão feita pelo abolicionista e pelo colonismo, buscando filiações com as lutas europeias.
O plano era se aproveitar da indignação da população causada para desencadear um movimento insurreal, como vista a tomada do poder. Entretanto, o movimento foi denunciado por alguns de seus participantes em troca de perdão de suas dívidas, delatando os planos dos revoltoso Alves Conde de Barbacena, um independente das Minas. Os inconfidentes nem chegaram a pôr em prática os seus planos, pois o governador suspendeu a derrama e ordenou as prisões dos revolucionários. Foram todos julgados e Tiradentes foi levado ao Rio de Janeiro, condenado à forca. Os demais líderes foram condenados ao desterro, sendo que Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão antes do julgamento, tendo suicidado, e é o segundo a versão oficial, no caso. Não é decretado se ele foi suicida, se ele cometeu suicídio ou se alguém matou. Foi um movimento que, mais uma vez, passava distante de qualquer reivindicação popular. A Conjuração Baiana, que foi ocorrida no ano de 1798, conhecida também como alfaiates, movimentos de caracterização essencialmente populares, contando com a participação dos líderes de escravos, mulatos e setores livres urbanos de baixa renda. Transferiu-se para a capital do Rio de Janeiro, esvaziando sua economia em Salvador. Ideais básicas, em tese, são as mesmas da Inconfidência Mineira, ou seja, as de iluminismo europeu, e, por outro lado, houve movimentos que superaram e muito as concentrações burguesas, são as pessoas da elite. Houve a participação dos setores elite baiana no primeiro movimento. Entretanto, os membros da elite, os quais buscavam eliminar as propostas de transformação social, viram-se isolados, retirando-se a articulação. Atraíram o apoio dos setores populares urbanos de Salvador por suas ideias e a República e a liberação em relação a Portugal. A democracia e o aumento dos salários, a liberdade de comércio, além do fim da escravidão e da abolição de todas as formas de preconceito. A revolta no dia 12 de agosto de 1798, os revoltosos espalhando-se pela cidade de Salvador, entretanto foi denunciado antecipadamente por alguns traidores, sofrendo pronta a repressão. Das autoridades, estou muito gripada, desculpa, minha gente. Das autoridades, as quais sabiam incluir quem eram os cabeças. Com as prisões e assassinatos, o movimento foi totalmente derrotado. Após o ano de prisões e julgamentos, apenas começaram a ser divulgadas em 1799, sendo os mais pobres enforcados e esquartejado, como Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Tiradentes, ele foi enforcado por causa da traição de um dos componentes dele. A revolta de Pernambuco de 1817. A coroa portuguesa, sediada no Rio de Janeiro, com o Brasil, convertendo-se em sede de monarquia, decadência econômica no Nordeste e agravando-se cada vez mais. A guerra de Portugal contra a França contribuíram para acentuar a crise, uma vez que a França era um dos compradores do açúcar nordestino. Eu estou muito gripada, viu? Domingos José Martins, José Ribeiro e Miguel Joaquim de Almeida Castro, entre os apoiou também dos militares, tendo o movimento a força necessária para derrubar o governo e implantar um novo governo republicano, decretar a extinção dos impostos e liberdade da imprensa e da religião e a igualdade entre os cidadãos.
Então, que a gente pôde ver que durante o nativismo, né, foi incluído o movimento nativismo vários tipos de revolta. A primeira revolta, o movimento nativista, foi ocorrida no século XVI. Depois, a aclamação do Amar do Bueno, a revolta dos Beckmans, né, que era Tomás Beckman e Manuel Beckman, dois irmãos. Depois, a Guerra dos Zamboabas, que foi em Minas Gerais. As Guerras dos Mascate, em Pernambuco, que foi uma das revoltas mais trágicas, que durou um ano. Depois, a Revolta de Filipe de Santos, em 1720. E depois, os movimentos de emancipacionista, ou seja, as emancipações desde a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução de Pernambuco no ano de 1817. Então, agora a gente vai observar, né? Só um momentinho aqui, tá? Deixa eu ter Adriana só ajeitar aqui. A vinda da família real portuguesa ao Brasil. O governo de Portugal. Aqui a gente tem Dom João VI, né, o príncipe regente, e Dona Carlota Joaquina. No outro lado, temos Dona Maria, a louca, e Dom Pedro III, seu marido. No detalhe, Dom Pedro e João VI. Dom João VI, o príncipe regente, não era um rei, pois sua mãe, Rainha Maria, a louca, ainda estava viva. Porém, devido à loucura da mãe, era ele quem governava Portugal. Napoleão Bonaparte. Aqui a gente pode ver a conquista, né, da Europa. Aqui, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte. Essa parte, o amarelo mais escuro, está assinado na França, produção direta, tá? Ele estava sendo invadido, né? E a geografia da Europa. A Inglaterra e a França disputavam um domínio. Aqui, França. A parte mais vermelhinha, ó, a Inglaterra e a França disputavam o domínio, né, o domínio português. Na geografia da Europa, Portugal encrencava entre duas potências, entre a guerra, Inglaterra e França. Então, a gente pode ver aqui. Qual foi a saída encontrada por Dom João VI? Fugir para o Brasil. Ele achou mais viável, né? A partida dele foi no dia 29 de novembro de 1807. Saída encontrada por Dom João VI foi fugir para o Brasil. Dom João, Dona Carlota Joaquina e seus 8 filhos do casal, Dona Maria, a louca como era conhecida, além de criados, ministros, juízes, religiosos, soldados e pessoas ligadas à corte portuguesas, embarcaram rumo ao Brasil. Trouxeram consigo roupas, pratarias, louças, joias, muito dinheiro, quadros, documentos e até carruagem. Vieram cerca de 15 mil pessoas em 14 navios. A viagem da esquadra, ó, saindo, né, de Portugal até o Brasil. A chegada primeiro foi em Salvador. Depois de 54 dias de viagem, no dia 22 de janeiro, Dom João chegou em Salvador, na Bahia, onde ficou até 26 de fevereiro. Dom João assinou, né, o decreto de importantes, sendo os principais: a Carta Régia, que determinava a abertura dos portos e as nações amigas. 2. A criação da primeira escola de medicina no Brasil. 3. A licença para abertura em uma fábrica de vidros e outras de pólvora. A abertura dos portos nas nações amigas. Aconteceu as aberturas dos postos nas nações amigas, significa que os comerciantes brasileiros, né, podiam negociar diretamente com os comerciantes dos países aliados, no caso a Europa, apenas a Inglaterra,
e não precisava mais vender seus produtos exclusivamente para os comerciantes portugueses. A chegada ao Rio de Janeiro. Medidas tomadas por Dom João VI. A família real portuguesa chegou no Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1808. Como não havia um lugar para alojar todos os novos moradores, muitos habitantes dessa cidade foram retirados de suas casas para dar lugar a eles. No período em que Dom João VI permaneceu no Brasil, muitas mudanças ocorreram. Os principais foram a criação do Banco do Brasil, da Biblioteca Real, do Museu Nacional, da Escola Real de Artes, do Jardim Botânico e do Observatório Astronômico. A criação de cursos como agricultura, cirurgia, química e desenho técnico. Essas medidas abriram caminho para um acontecimento muito importante, a transformação social que resultou na independência do Brasil. Então, a gente pôde ver, que a chegada da família real, eles trouxeram algo de bom também para o Brasil, Mas, para a gente ter algo de bom, também destruíram muitas pessoas. Como é que você vê uma tropa, mais de 15 mil pessoas em 14 navios, e as casas que estivessem ocupadas, por exemplo, se eu fosse daquela época, minha casa, eles me tiraria, no caso, eu e minha família, e colocaria as pessoas que vêm com a corte portuguesa. Não é injusto? Então, beijinhos e até a próxima aula, tá? Desculpem, eu tinha que postar mesmo gripada. Minha fisionomia não tá bem, que é muita gripe mesmo. E vocês já responderam a atividade, mas aqui tá a explicação do assunto, tá? Beijinhos, fique com Deus.